Hoje um dos temas que está circulando nas redes é a participação pífia e vergonhosa do Lula lá na ONU. É até engraçado, né? Ver o Lula, uma figura que está deixando o país pegar fogo, pagar de líder climático do mundo. Mas como não era de se esperar diferente, passamos vergonha mais uma vez. E o Lula foi cortado ao vivo. Pois é, a gente vai falar sobre isso e muito mais pautas aqui no nosso editorial. Então não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar. E bora pro vídeo? Pois é, eles disseram que o Brasil ia voltar, né, a ter representante à altura, né, que ele ia voltar pro mundo. Voltamos, para passar vergonha. Pois é, o Lula tá com a moral tão baixa, com a reputação tão baixa, que ele acha que é dono do mundo, né? Uma coisa típica aí dessas pessoas tanto quanto autoritárias, né? Então ele achou que ele tinha todo o tempo do mundo para falar as baboseiras que ele está acostumado a falar. Pois é, parece que o resto do mundo não está querendo muito papo com o Lula, não. Enquanto o Lula estava falando, ele teve simplesmente o microfone cortado. Coisa que o brasileiro quer fazer há muito tempo, cortar o microfone do Lula, né? Mas a ONU fez isso. Escuta só. O Sul Global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. A Carta da ONU não faz referência à promoção do desenvolvimento. I thank the President of the Federative Republic of Brazil. O melhor legado podemos deixar nossa geração. Meu Deus, que vergonha alheia. O mundo já não respeita mais o Brasil e ainda mais com uma dessa. Você pode ver que o cara tá falando e ninguém não tá nem aí. E aí é interessante a gente levantar um ponto aqui. No trecho em que o Lula foi cortado, ele estava atacando a ONU e falando que o Sul Global não é representado adequadamente. Vem cá, o Sul Global é um complexo, vamos dizer assim, em contraste com o Norte Global, por óbvio, né? Mas o Sul Global é o que representa países em desenvolvimento. Aqui da América do Sul, alguns países africanos e alguns países asiáticos, que segundo Lula já não tem lá grande representação, e alguns países também, de uma certa democracia duvidosa. Por isso, né, são classificados aí subdesenvolvidos, ou seja, não tem o desenvolvimento adequado o suficiente para garantir aquilo que a gente chama de desenvolvimento humano básico. Resumindo, mais uma vez, o Lula passando pano, dando uma de vitimista global, o que é insano. O discurso do Lula, sabe, foi aquele discurso que a gente já está acostumado a ouvir, cheio de ideologia política de esquerda. Lula pede ambição e ousadia para enfrentar a crise da governança global. Cara, o Lula o tempo todo está discutindo sobre essa governança global. O que seria essa governança global? O Lula quer que pessoas ligadas ao progressismo da Agenda 2030, elas tenham uma espécie de dono do mundo. A governança global é literalmente uma instituição de acordos multilaterais que podem dizer, né, o que pode ser feito ou não pelos países. Quais são as críticas de nós que somos de direita e conservadores sobre isso? Uma delas é a soberania nacional. Não tenha dúvidas que, a partir do momento que nós autorizarmos que um órgão tenha poder para dizer o que o Brasil pode ou não fazer, nós temos que nos submeter a isso. Onde está a nossa soberania? Imagina o Maduro, por um conchavo, chegando à liderança de um órgão como esse, né? Essa liderança global. Imagina o Maduro mandando no mundo. Já imaginou que maravilha? O que a nossa autonomia, a nossa soberania teria? Então, uma das críticas é a soberania, ou seja, o nosso direito de não deixar que ninguém venha dar palpite aqui dentro do nosso país. Intervenção estatal. Com essa Agenda 2030,
e o progressismo tanto defende, através de uma liderança global, o Estado vai te dizer quando você pode ter filhos, como seus filhos serão educados, criados, usados. É isso. É o retrato básico daquela turma do PT que fala que os filhos não pertencem aos pais, são ao Estado. Ou seja, o Estado vai mandar em tudo. Outro ponto da bandeira da governança global barra Agenda 30, que a gente pode dizer é a imposição de ideologias de esquerda e progressistas que somente esses países considerados progressistas, democráticos, né, na bandeira deles, e para eles democrático é quando a esquerda manda, o resto não é democrático. Esses países democráticos, eles querem implantar a ideologia de gênero, a ideologia da diversidade, coisa que para nós, sabe, já não dá mais para aguentar para nós que somos conservadores. Outro ponto que a gente pode citar é o discurso da desigualdade, da redistribuição de riqueza. Para essa gente, né, o pensamento é pensamento de ladrão mesmo. O que é o pensamento de ladrão? O fulaninho ali trabalhou, conquistou e ele tem muito. Eu não trabalhei, não conquistei como ele, eu vou lá, vou roubar e vou fazer a redistribuição. Só que com o apoio de estatal. A redistribuição é, olha, você tem 2 fazendas, 2 não é bom. Manda aqui e entrega para o MST. Isso aí faz parte da Agenda 2030, a Agenda Global. Controle social. Eles vão controlar as etnias e o controle. Mas esse país aqui, como o Uruguai, tem muito espaço ainda produtivo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que a gente possa mandar pessoas, imigrantes para lá. Não, aqui já está muito cheio, aqui a gente não vai deixar. Ou seja, essa liderança global tira toda a autonomia e quer fazer esse trabalho de controle social. Olha, vamos dizer o que pode esse país, o que esse país não pode. E entra também na questão da soberania. 2 pontos principais. A questão das mudanças climáticas. É gente como o Lula que vai à frente de uma dessa agenda, porque o Lula quer ser o líder global. Só para você ver o nível. Não consegue cuidar nem dessa porcaria aqui, né, que é o nosso país, ou melhor, ouso pedir perdão pelo que eu acabei de falar. O país não é uma porcaria. Os políticos que estão tomando conta são uma porcaria. Porque o país é lindo, maravilhoso, e não é à toa que a gente não desistiu disso aqui. Então peço perdão pelo que eu falei. Mas o que eu quero que vocês entendam é que gente como o Lula, que deixa o país arder em chamas, é quem vai dizer os ditames da governança global no âmbito das questões climáticas. Deu para ter noção? Deu para ter uma visão do que eles defendem? E, por fim, né, vai ficar dependente de organizações, ou seja, vai pegar os países ricos. Vamos pegar aqui, Estados Unidos está rico. Vamos pôr uma carga de imposto global sobre os Estados Unidos. Ele vai ter que pagar mais para produzir, porque eles são ricos. Aí vamos pegar esse dinheiro aqui e vamos mandar para os nossos companheiros de Cuba para fazer a redistribuição? Para, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente já viu muito bem como que é a ideologia dessa turma da esquerda. Vamos lá. Enquanto isso, Folha de São Paulo. O governo Lula se recusa a prestar informações sobre a viagem e hospedagem da Janja em Nova York e dele também. A primeira-dama foi à cidade em março. Ministérios e assessoria negam oferecer valores gastos, fonte de recursos e indicar o local exato de hospedagem. A mulher não foi eleita, não recebeu nenhum voto e nós não podemos saber para onde está indo o nosso dinheiro, né? E aí, para acabar com tudo, o Capitão Alden fez uma publicação aqui, mesmo com o Brasil registrando recorde de queimadas, Lula pregará a solução climática na ONU. Parece piada, mas não é. O Brasil se tornou a própria piada. Essa é a verdade. Vamos lá, pessoal. Como a gente está falando em Agenda 2030, né? O discurso woke, vocês estão vendo que cada vez mais falar de Deus é uma ameaça para eles? O discurso da maioria das pessoas de direita é Deus, pátria, família. Deus é um risco para eles.
Vocês viram o que aconteceu naquela infame, né, e vergonhosa Olimpíada da França. Sabe, falar de Deus lá era proibido. O sujeito ir lá e fazer apologia às drogas e o que bem entendesse, e a orgia, tá tudo bem. Mas falar de Deus é uma blasfêmia. Pois é. Algumas plataformas vêm tomando esse posicionamento, sabe, autoritário da esquerda. Vocês viram esse caso aqui, né? O Instagram, plataforma, perfil, bloqueou a transmissão ao vivo do Frei Gilson e afetou o Rosário na madrugada. O Frei Gilson, talvez uma das figuras que mais reúnem pessoas durante o terço para falar sobre Deus. As lives dele são gigantescas, bombam. O Instagram falou que ele feriu, né, as diretrizes da plataforma e que ele tem que ficar 30 dias sem poder fazer uma live. O recurso de transmissão ao vivo do Instagram do Frei Gilson Azevedo, padre da Congregação dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, está bloqueado desde terça-feira. A plataforma alegou que a conta feriu uma de suas normas e bloqueou o recurso por 30 dias. O bloqueio afeta os milhares de participantes das lives das 4 horas da manhã, que acontece diariamente desde o dia 15 de agosto, para rezar o rosário na quaresma de São Miguel. A equipe do Frei Gilson disse à ACI Digital que, enquanto a conta oficial estiver bloqueada para transmissão ao vivo, os rosários da madrugada serão transmitidos pela conta reserva, cujo perfil é, anota aí, tá? @FG _eu_seguirei. @FG _eu_ seguirei. Sabe, é insano. A Bia Kisses, que fez a publicação, ela escreveu: a perseguição religiosa está escancarada. Hoje, Frei Gilson, né, o Gilson, anunciou que teve seu WhatsApp bloqueado também. Para quem quiser seguir a conta reserva, tá aí. E aí, o deputado Hélio Lopes ainda falou: isso é uma cristofobia. Aversão a Cristo. O que aconteceu? Teve um atleta judoca, eu não lembro de qual país ele é, ele teve a sua medalha confiscada, porque na hora de agradecer pela vitória, ele fez o sinal da cruz. Ele fez o sinal da cruz e por isso ele tem que ser punido. Se ele tivesse arrancado a roupa, fizesse cenas explícitas de sexo, tudo bem. Mas expor a sua visão religiosa, isto é um crime, entenderam? Eu sou cristão. Eu sou uma pessoa que tem orgulho da minha fé. E não é uma rede social, não é o fato de que eu diga isso que vai impedir, né, que eu professe a minha fé. Se eu não tenho medo de perder seguidores quando eu critico o seu político de estimação, né, vamos dizer assim, não é com medo de proferir a minha fé que eu irei ter medo de falar isso nas plataformas. Mas a agenda woke está ficando cada vez mais perigosa e cada vez mais forte. Isto é fato. Isto é fato. Pessoal, tá rolando uma coisa que tá dando um imbróglio aqui. O surgimento do Pablo Marçal e a felicidade da esquerda com isso, né? Porque o que acontece? A gente começa a perceber que o que eles buscam novamente é aquela agenda PSD, PT, PMDB, PT, onde eles se agridem, blá, blá, blá. Um vem e fala, tem que agredir eles nas urnas e nas ruas também. Onde vem um outro sujeito que se diz do amor e diz, não, para conversar com eles, com a direita, tem que ter uma pá, um paredão e uma bala. É essa turma aí que se diz vamos dizer assim, a moderada, a democrática. Acontece que a esquerda está adorando. Por quê? Cada vez mais o centrão está vindo como um parasita dentro da direita. O centrão entendeu que ele não tem muita possibilidade de crescer mais dentro da esquerda, porque a esquerda já está dominada, sabe? A esquerda já morreu, já apodreceu. Essa é a verdade. O que acontece é que
O Centrão participou muito, né, dos ministérios, de tudo isso com Lula, mas isso não é tão interessante. Ele sabe que o povo é de direita. Então o Centrão está comprando a ideia de que eles são a nova direita. Ou melhor, está vendendo a ideia de que eles são a nova direita. E aí estão tentando empurrar para vocês candidatos totalmente de centro. E quando surge um candidato que faz a disruptura, que é atacado como o Pablo Marçal, a própria esquerda está feliz como nunca. Isso aqui está dando um bafafá. Dirceu diz que Bolsonaro, abre aspas, é bobo da corte perto de Marçal e que esquerda passa ridículo ao recuar de debates. Isso aqui é perigoso demais. Eles estão instigando a briga. Vocês entendem que eles querem essa briga entre Marçal e Bolsonaro. Hoje, eu não tenho dúvidas. Se o Bolsonaro e o Tarcísio falam, eu vou fechar com o Marçal, o Bolsonaro ganhava uma força 1000 vezes maior. Se o Marçal for mais um Dória, mais um traidor, todo mundo vai perceber isso. E o Bolsonaro se mantinha como líder da direita, uma direita muito mais forte. A esquerda, o Centrão não quer largar esse osso, né? E aí, é onde a esquerda quer que essa briga continue. Aos 78 anos, o ex-ministro José Dirceu faz as contas de quantas vezes já foi preso. Uma na ditadura, uma no mensalão, só não contam por quê, né? O que ele estava fazendo nesse período, né? Uma no mensalão, o que ele estava fazendo no mensalão? E 3 na Operação Lava Jato, né? Só tinha santo lá dentro, só gente boa, né? Nas 5 vezes, ele diz que foi vítima de processos injustos e de exceção. Sei. Agora, quando afirma ter pouco tempo de vida, ou mais uns 12 anos da vida, que eu levo hoje, ele aguarda o último acerto de contas com a Justiça, num julgamento em que tenta reverter no Superior Tribunal de Justiça e vai conseguir a última condenação que ainda subsiste. Se ela for anulada ou prescrita, ele pode se candidatar a algum cargo eletivo em 2026. Ainda não decidi qual, né? O que acontece? A esquerda vem se preparando, né, cada vez mais para ver a briga, né, e o enfraquecimento do bolsonarismo. E aí é onde entra uma discussão. O surgimento do Pablo Marçal foi uma coisa boa ou uma coisa ruim? Não, eu estou sendo sincero para vocês agora para levantar essa discussão. Há 2 vertentes de discussão. Uma delas, que o surgimento do Pablo Marçal foi uma coisa muito ruim, porque ele enfraqueceu a direita bolsonarista que existia ao expor mazelas desse sistema. Por outro lado, e eu me filio a essa corrente, ele literalmente expôs as mazelas desse sistema. Muitas pessoas que eu caracterizava uma figura de direita proeminente, um grande líder para a nossa nação como o Tarcísio, começaram a se expor, ou seja, correndo o risco de perder essa credibilidade ao manter o poder a qualquer custo, como um Tarcísio de Freitas. O que me chama a atenção aqui, figuras que eu tenho um respeito muito grande, que são direita raiz, como o Ricardo Salles, já pularam fora do barco. Para mim, foi uma traição o que fizeram com o Ricardo Salles. O Ricardo Salles esteve ao lado do Bolsonaro, aguentou o rojão enquanto o acusavam de tudo no meio ambiente, correu ao lado de Bolsonaro e se elegeu, se tornou deputado federal. Durante 1 ano e meio, na gestão, nunca saiu das pautas efetivas da direita, e na hora que ele tinha um pedido, eu quero ser o prefeito de São Paulo, optaram em dar a rasteira nele e colocar o Nunes. E aí surge o Marçal, para mostrar efetivamente o que fizeram com o Ricardo Salles. Então, a minha visão é que o Marçal expôs a sacanagem que fizeram com o Nunes, a sacanagem que estão tentando fazer com você, tentando te vender a ideia que o Nunes é de direita. E cá entre nós, todo mundo sabe que não é. Todo mundo sabe que não é de direita. Fechou? Pessoal, daqui a pouquinho, hein? Ó, nossa live Persuasão Política. Estou aguardando vocês. Ó, quando você clicar aqui no link do livro, você entra, clica no link e vai estar o link da live, tá? Então o link da live vai estar aqui no link do livro.
Daqui a pouquinho a live vai estar disponível para todos aí que quiserem participar. Ah, doutor Sandro, mas eu não posso adquirir o livro, eu só vou poder adquirir depois. Entra lá, baixa o livro, depois você me paga. Amigos fazem isso um com o outro. Confiança é assim, pode baixar o livro, depois você paga, tá? Então o livro está disponível, a hora que você clicar para baixar o link, você vai ter acesso aí ao link da live também. E eu já publiquei nos stories, depois vai estar nos próprios livros os links das lives, tá? Vai ter as plataformas adequadas ali para alcançar a live. Então, para quem quiser, é só entrar lá e pesquisar, tá bom? Hoje vai estar aberto, porque é o primeiro, a gente ainda está se adequando aqui, mas eu espero vocês lá. Bom, fechado? Abraço, fica com Deus e até daqui a pouquinho, pra gente bater um papo.